O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB, decidiu manter o processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff no Senado. Calheiros anunciou que vai ignorar o ato do presidente interino da Câmara dos Deputados, Waldir Maranhão, que hoje cedo anulou a votação do impeachment feita pelos deputados no dia 17 de abril. Renan Calheiros disse, vejam só, que anular o impeachment seria brincar com a democracia. Com a decisão de Calheiros, os senadores mantêm a previsão de votar a abertura do impeachment no Senado para quarta-feira. A gente vai agora conversar ao vivo com o repórter Welson Kalinowski, que está em Brasília, e vai contar para a gente as últimas cartadas desse jogo político do impeachment. Boa noite, Welson. Boa noite, Thalita, como vai? Tudo bem? Muito boa noite a todos do seu jornal também. O Renan Calheiros, reforçando o que você acabou de dizer, Thalita, ele ignorou realmente o pedido do Waldir Maranhão sob a alegação de que ele precisa manter um cronograma de um processo de impeachment que já está em estado avançado, segundo ele mesmo disse. Assim, nessa quarta, inicia-se a apreciação do relatório do tucano Antônio Anastasia, que foi aprovado na comissão especial, que pode afastar Dilma Rousseff por até 180 dias. A bancada do governo, segundo informações do senador Lindbergh Farias, vai entrar com recurso no Supremo para que o pedido de Maranhão seja considerado e colocado em prática imediatamente. Os petistas questionam a decisão por entender que somente a Câmara poderia rever a decisão de Maranhão. Não é o que está acontecendo, Thalita, e não o presidente do Senado. Eles ressaltam que o Supremo tem tratado questionamentos sobre o rito como interna corpus, ou seja, assunto interno. E, portanto, não caberia a uma casa legislativa anular o ato da outra. Por isso, o Supremo não poderia, nesse caso, também intervir. O vice-líder do governo na Câmara, o deputado Silvio Costa, que é do PTB de Pernambuco, disse que a decisão do presidente do Senado é uma agressão à Constituição, ao contrário do que disse o Renan Calheiros, que disse que estava aí defendendo a democracia. Thalita. Obrigada pelas informações, Welson. E olha só, Waldir Maranhão, do Partido Progressista, o PP, surpreendeu a todos com a decisão que tomou esta manhã. O substituto de Eduardo Cunha não só anulou a sessão da Câmara que aprovou a abertura do processo de impeachment, como pediu ao Senado que interrompa a tramitação e devolva o processo aos deputados. Veja a reportagem de Welson Kalinowski. A decisão de Waldir Maranhão chegou de surpresa em um Congresso Nacional praticamente vazio. Na Comissão de Direitos Humanos e Minorias do Senado, em debate justamente a condução política e ilegal do processo de impeachment de Dilma Rousseff. O comunicado do presidente interino da Câmara, fixado em uma parede do Salão Verde, trazia a principal irregularidade da votação realizada no plenário entre 15 e 17 de abril, que os partidos políticos não poderiam ter fechado a questão favorável ou contra o impedimento, obrigando os parlamentares a seguir orientação partidária, sob pena de punição ou expulsão da legenda, e em detrimento de opinião própria com base em análise técnica dos fatos. Como resolução, a anulação dos votos. Os senadores da bancada governista esclareceram. Essas são alegações do presidente da Câmara, no pedido que ele faz para que o processo do impeachment retorne à Câmara dos Deputados para que falhas sejam corrigidas. Pelo que nós entendemos aqui, ele não entra na questão de mérito, não invalida o pedido, a denúncia, o mérito, mas invalida, sim, as sessões do dia 15, 16 e 17, por entender que a AGU tem razão. O que é que a AGU alegava e que nós alegávamos aqui também? Que aquela sessão não teve base, não se baseou na Constituição e nos crimes para julgar o impeachment, teve orientação de bancada, os deputados falaram de tudo menos do fato concreto e que, portanto, ela não era uma sessão válida. Nós temos que nos comportar como juízes. Só o parlamentarismo que você tem a moção de desconfiança. Você pode tirar um primeiro-ministro porque está impopular, porque tem discordância política. No impeachment é diferente, é um processo político-jurídico. Você tem que analisar se há crime ou não. O senador Paulo Paim afirmou que as ilegalidades cometidas, não apenas na votação do plenário da Câmara, mas também durante todo o processo, com o cerceamento de defesa, a declaração antecipada de mérito e a falta de provas de que houve crime de responsabilidade, corresponde exatamente às observações feitas pelo presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos e pelo secretário-geral da Ordem dos Estados Americanos, que estiveram no Senado nesta manhã. Ambos defenderam a falta do sigilo do processo,
a irresponsabilidade como foi feita a votação na Câmara e aqui deixar muito claro que é de nulo o que foi votado na Câmara dos Deputados. E o atual vice-presidente no exercício da presidência do Senado, no caso da Câmara, endossou a posição do Senado lá na Câmara de que, pelos vícios que foram destacados, só poderia voltar a estaca zero todo o processo. Na Câmara, o líder do governo também destacou a iniciativa corajosa de Waldir Maranhão, mas deixou claro que tudo dependeria ainda do presidente do Senado, Renan Calheiros. Vamos aguardar. O que é importante nesse momento é nós analisarmos os fundamentos que levaram o presidente em exercício a tomar essa decisão, que é uma decisão importante que tem o nosso respaldo, independente de ser governo ou não. Ao receber a notícia da suspensão do processo de impeachment na Câmara dos Deputados, a presidenta Dilma Rousseff pediu cautela aos aliados por não saber as consequências da medida. Dilma participava da cerimônia de anúncio de criação de 5 universidades federais no Palácio do Planalto. A plateia, que era formada por entidades ligadas à educação, comemorou a decisão do presidente interino da Câmara dos Deputados, o deputado Waldir Maranhão. Apareceu nos celulares que todo mundo tem aqui, que um recurso foi aceitado e que, portanto, o processo está suspenso. Eu estou falando aqui porque eu não podia de maneira alguma fingir que eu não estava sabendo da mesma coisa que vocês estão. Mas não é oficial, não sei as consequências, por favor, tenham cautela, nós vivemos uma conjuntura de manhas e artimanhas. A presidenta Dilma Rousseff pediu tranquilidade para se entender o cenário e continuar lutando contra o golpe. Acredito que nós temos de continuar percebendo o que está em curso. Nós só vamos entender o que está em curso se percebermos, 1, que é difícil, 2, que nós temos de compreender a situação para poder lutar. E diante da decisão do deputado Waldir Maranhão de anular a votação do impeachment na Câmara, o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, disse que é inconstitucional o prosseguimento da análise do processo no Senado sem autorização da Câmara. Ele defendeu que seja realizada uma nova votação no plenário da Câmara. Em entrevista coletiva depois do anúncio de Waldir Maranhão, o ministro Cardoso disse que o Senado não pode julgar o impeachment sem autorização da Câmara e, portanto, terá que devolver a matéria para uma nova votação no plenário. O Senado ele não pode processar e julgar um processo de impeachment sem a autorização da Câmara. Ele não pode fazê-lo. Cardoso deve encaminhar uma petição ao presidente do Senado, Renan Calheiros, contra o seguimento do processo na casa, até que os deputados possam reexaminar o impeachment. Se consumar uma situação desse tipo, teremos mais um fato evidenciador de uma inconstitucionalidade total do processo de impeachment.